Ora, bom dia, Bom dia, Filipe. Consigo ouvir-te? obrigado Pedro. Já Ora, vamos em conversa daqui a um Olá, muito bom bocadinho. dia a todos. Vamos aguardar Hum, só que as pessoas eu- vão entrando, é É, isso, não é, Clara? exatamente. Muito bem, ok. Entretanto, o Obrigado. Pedro também já está aqui connosco. Perfeito, a câmara também já está ligada. Estamos só a permitir a entrada dos restantes participantes muito bem. e vamos começar com a sessão. Antes de mais, em nome da Tecminho, agradecer tanto ao Filipe Soutinho como ao Pedro Norton de Matos a disponibilidade para estarem hoje na nossa sessão. É um prazer ter-vos connosco. A Tecminho é a interface da Universidade do Minho e na nossa ótica de valorização de conhecimento, a inovação social tem sido uma aposta que nós temos levado a cabo nos últimos tempos, ligada sempre a esta temática também, de uma aposta da Tecminha na área da sustentabilidade. E por isso mesmo juntamos aqui dois especialistas que vão dinamizar esta hora e meia de conversa e que pedimos a toda a plateia que estejam à vontade para interagir, fazerem as vossas questões. Quanto mais questões colocarem, também mais interessante será a sessão. Pedíamos também que tivessem cuidado com o nome que renomear o vosso login para depois podermos comprovar a vossa inscrição e a vossa participação na ação. A todos uma boa sessão e Filipe está à vontade de dinamizar a sessão, está bem? Obrigado, Clara. Bom dia, obrigado pelo convite até Minho. Bom, já passarei aqui a interação para o nosso amigo Pedro. Mas antes, portanto, realmente a Clara estava a referir aquilo que é o âmbito da Tecminho, e aqui eu acho que fazemos uma simbiose entre aquilo que são as duas áreas de trabalho relevantes da Tecminho, a valorização do conhecimento e a formação, e portanto acho que é um webinar multidisciplinar nesse sentido, ao fazer essa simbiose. Este webinar que está inserido aqui num projeto também que a Tecmin está a dinamizar, um projeto de cooperação transfronteiriça, portanto, financiado pelo FEDER, no âmbito do programa Interreg Espanha-Portugal, do POCTEP, e este projeto, Rede de Aceleradoras de Economia Social, portanto, tem aqui um objetivo muito, muito forte de reforçar aquilo que é o ecossistema da economia social, que temos sentido que tem crescido e muito bem, e o Pedro está aqui por isso, porque tem sido um dos grandes catalisadores desse crescimento. E portanto, a Tecminha integra este projeto, este consórcio deste projeto, dando continuidade, realmente, como a Clara referiu muito bem, a outros projetos anteriores que já foram desenvolvidos, naquilo que é a promoção do empreendedorismo social, daquilo que é a valorização do território, a sustentabilidade, a criação de valor na sociedade, e portanto esta temática aqui de juntarmos e de falarmos hoje neste tema espetacular da cidadania e da sustentabilidade, torna-se fantástico. Bom, um primeiro enquadramento, até porque quando pensamos neste webinar e falamos do que é isto de ligar a cidadania com a sustentabilidade, percebemos que estamos a ligar aquilo que é fundamental para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade competitiva, geradora de valor, protecionista e que envolve as pessoas e que consegue, portanto, capacitar aquilo que são as necessidades, sobretudo sem comprometer a gerações futuras e promovendo práticas responsáveis ao nível social, ambiental e do ponto de vista da economia. E, portanto, a cidadania tem aqui uma componente que eu considero que é de responsabilização das pessoas, da participação ativa das pessoas na vida social, nas práticas de comunidade e nas práticas que contribuem para que o planeta se desenvolva. Há uma realidade que sabemos: o planeta Terra
provavelmente nunca vai deixar de existir. Nós sim, nós não vamos estar cá toda a vida, certamente, mas o planeta Terra, ele sim vai continuar a existir. E há aqui um contexto que certamente vamos abordar e vamos trabalhar, que é muitos estudos de caso, como é que esta relevância da cidadania na sustentabilidade acontece, e como é que a educação ambiental, social, no contexto da cidadania, são pilares essenciais, portanto, no contexto da sustentabilidade e da implementação de políticas públicas, que é um fator muito relevante, porque hoje em dia, se esta ligação vai existindo, é porque temos políticas públicas também que permitem que estes projetos existam. Bom, para esta dinâmica, temos aqui um especialista de muitas, já de muitos, de participação em muitos projetos, de muitas dinâmicas, o Pedro Norton de Matos, e eu vou apresentá-lo, mas quase que dispensa apresentações. Vou só dar nota que, Pedro, eu ainda vou ler o livro do Aquilino Ribeiro, Aldeia, Terra, Gente e Bichos, ok? Portanto, que tu dizes que se adequou ao teu autorretrato, eu vou lê-lo, está bem? Porque não conheço o livro, portanto fica essa promessa da minha parte. Portanto, Pedro Norton de Matos, um grande apaixonado por aquilo que é a fauna, a flora, portanto, tudo aquilo que envolve a natureza, não é? Portanto, e o meio rural e o meio urbano também e a sua ligação. Economista, gestor de profissão, desenvolveu competências de liderança, fez carreira internacional, portanto, muitos anos aqui na vizinha Espanha a trabalhar. Dedica parte da sua atividade atualmente à consultoria e formação nas áreas das soft skills, mentoria, coaching em equipas de executivos. Tem um grande projeto em Portugal, o Green Fest, portanto é o mentor e organizador do Green Fest, portanto o maior festival de sustentabilidade que temos em Portugal, que já tem 15 anos de existência. E depois, em 2021, a dinamização do Blue Fest, portanto, com ênfase na parte da economia do mar. Bom, poderia falar muito mais daquilo que é a vida do Pedro Norton de Matos, mas acho que ao longo da nossa conversa vamos lançar esse contexto daquilo que tem sido a tua vida, porque acho que representa muito daquilo que é esta simbiose e esta ligação da cidadania e da sustentabilidade. Pedro, muito obrigado por estares aqui presente, obrigado por teres aceito o convite da Tecminho e por estares aqui connosco nesta partilha e ajudares também aqui a dinamizar de uma forma indireta este projeto que é muito relevante para a Tecminho e muito relevante para aquilo que é o ecossistema de economia social que nós temos em Portugal, sobretudo mais aqui na região norte onde tu estás agora também, não é? Portanto, com novos projetos, com novas dinâmicas, e portanto também é bom ter-te cá. E portanto teres o teu contributo na região norte. Pedro, obrigado, muito bem-vindo. E eu até nem sei se não começava por aí. Eu sei que há aqui algumas questões que eu te quero colocar, lançar, desafios, mas às tantas falares um pouco daquilo que estás a fazer e daquilo que tens agora cá na região norte, acho que vai ser muito, muito interessante. Deixa só me dar aqui as boas-vindas e obrigado a todos por estarem presentes. Desculpem, porque eu não tinha agradecido. Aproveitem o chat aqui para colocar questões. Portanto, vá completamente à vontade e eu e o Pedro vamos dinamizando. Pedro, passo-te a palavra. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Filipe, muito obrigado pelas palavras introdutórias. Parabéns à Tecminho. Clara, muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Eu, de facto, estou a partir de perto de Ponte Lima, portanto, estou aqui com a minha costela minhota, onde vivo. Eu sou lisboeta e alfacinha, mas há uns anos mudei-me aqui para o norte e hoje, quando perguntam de onde sou, a minha resposta espontânea é dizer que sou do norte. Não tenho a pronúncia do norte, não é? Como dizia o GNR, mas tenho, de facto, um gosto muito grande, até porque as minhas netas também nasceram no norte
e, portanto, essa ligação é muito forte. Estou perto de Ponte Lima. No meu currículo, eu diria que acrescentaria que sou jardineiro. E é verdade, porque cuido mesmo de jardim e faço jardinagem, horta, etc. E digo isto também em termos metafóricos, porque quem é jardineiro, quem faz jardinagem, acredita no futuro, porque nós, quando semeamos, acreditamos que vamos colher, quando podamos, acreditamos que a nova forma vai ser mais bonita, mais funcional, mais adequada ao fim que tínhamos em vista. Quando transplantamos, acreditamos que vai resultar, e nem sempre os transplantes resultam, e, portanto, é toda uma profissão de fé, a profissão de jardineiro, de jardinagem, e eu acho que nós precisamos mais jardineiros no nosso país. E eu acho que este webinar também é a propósito de jardinagem, ou seja, eu acredito em cada um de nós, cidadãos, como agentes de mudança. Acredito que tenhamos a capacidade de transformar, nem que seja o nosso pequeno mundo. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos N possibilidades de facto, de ter uma cidadania ativa, responsável e que esteja em prol de um modelo de, se quisermos, um modelo de prosperidade diferente do modelo que temos vindo a adotar nas últimas décadas. Porque se é verdade que nos trouxe muitos e muitos benefícios, o modelo, sobretudo depois da Revolução Industrial, trouxe-nos inúmeros benefícios, mas também temos que pensar no impacto ambiental, social, económico, nas próprias assimetrias que criou. E, portanto, acho que temos que olhar para isto numa perspectiva global, sistémica, portanto, numa perspectiva muito holística e pensar e não nos esquecermos, e eu já lá irei mais à frente, que o modelo de prosperidade seguramente pode assentar, e digo isto também como economista, numa economia mais circular, uma economia regenerativa, que no fundo é inspirada no modelo da natureza, não é? Dizia o Lavoisier, que todos estudamos, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, a natureza é desperdício zero. E nós acabamos por ter uma pegada que não que é de grandes desperdício e não zero, mas muito desperdício. Isso são boas e más notícias. Pensemos também no seguinte: hum, nós desperdiçamos, são factos em Portugal e é uma realidade, nós desperdiçamos um terço da água potável. Autarquias desperdiçam mais, autarquias desperdiçam menos, mas nós desperdiçamos um terço da água potável, o chamado petróleo do século XXI. Nós desperdiçamos comida do prado ao prato. Aliás, há um projeto europeu que fala no prado ao prato. Do prado ao prato, nós perdemos também cerca de um terço. E desperdiçamos energia nos edifícios. A partir do momento em que se inventou o ar-condicionado, que trouxe muitos benefícios seguramente, mas a partir do momento em que se inventou o ar-condicionado, os arquitetos e os engenheiros deixaram de ter essa preocupação da otimização, portanto, da energia nos edifícios, e passámos a construir edifícios que são altamente ineficientes do ponto de vista energético. E alguns são ícones, alguns edifícios de última geração, e eu poderia citar aqui alguns do nosso país, mas que do ponto de vista de eficiência energética são, de facto, muito, e ficam muito aquém do que poderiam ser. E depois nós desperdiçamos cidadania. Desperdiçamos cidadania porque temos agora uma grande oportunidade, nestes próximos dias de eleições, e seguramente todas as pessoas que estão aqui integradas, que eu saúdo, todas as pessoas que estão neste webinar, que estão a participar, nós todos seguramente podemos e estamos inscritos como eleitores. Esse ato de cidadania, eu acho que é fundamental. E quando nós vemos, ano após ano, eleição após eleição, termos cerca de 50% de abstenção, portanto, mostra que temos aqui também uma área de oportunidade muito grande de melhorar essa mesma cidadania. Portanto, eu refiro água, comida, energia e cidadania, porque são boas e más notícias. Portanto, a má notícia é este desperdício, que é incrível, e não é preciso ser economista, enfim, para nós pormos as mãos na cabeça com tanto desperdício. Mas o lado positivo é a excelente oportunidade que temos de melhorar cada uma dessas áreas. E isso faz-se muito através de
comportamentos em prol da sustentabilidade, de um tal modelo regenerativo, e faz-se com cidadania. E, portanto, eu acredito, e esta minha primeira intervenção é para dizer que acredito, enquanto também cidadão, eu acredito que cada um de nós pode ser um agente de mudança. Cada um de nós pode ter a capacidade de transformar e transformar, nem que seja, como digo, o seu mundo. E no dia a dia, esse seu mundo tem muito e muitas oportunidades de termos comportamentos diferentes. E, portanto, é um bocadinho isto, é um acreditar, como Pedro, jardineiro, eu acredito no futuro e acredito que nós, conjuntamente, individualmente, cada um de nós e coletivamente, enquanto comunidade, podemos, de facto, transformar este modelo num modelo de prosperidade. todos nós podemos ser jardineiros, não é? Portanto, Sim, não completamente precisamos, abrir. não precisamos, portanto, nada em especial para cada um de nós ser um pouco jardineiro, não é? Portanto, e provavelmente precisamos de ter um pouco de aprendizagem, não é? Mas podemos fazer essa aprendizagem em grupo também, em cidadania, não é? Claro, acho que Portanto, nos contagiamos, acho que é um contágio bom, o é isso. contágio da aprendizagem, e costuma ser que o saber O desperdício, infelizmente, também é um contágio às vezes, não é? sim, mas aí é tal coisa, nós temos, hoje em dia temos a informação e temos que ter claramente o conhecimento, porque até sabemos, neste momento, como é que se lida com o tema. Vamos ver, falou-se em 15 anos de Greenfest, por acaso são 18, eu enviei possivelmente algo um bocadinho desatualizado, mas são 18 anos, e o que é que aconteceu, por exemplo, em 18 anos? Deixámos de chamar lixo ao lixo, porque o lixo é um resíduo que, se devidamente valorizado, passa a recurso. O recurso de quê? Recurso de uma economia circular, de uma economia regenerativa. E voltamos então à questão, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, nós podemos transformar a nossa economia linear, que tem sido o modelo que temos adotado. Os anglo-saxões falam no take, make, waste, portanto, no fundo, em três blocos. O take, de facto, onde vamos extrair, numa cultura muito extrativa, onde vamos extrair as matérias-primas. O make será todo o processo de fabrico, produção, transformação e comercialização. E o waste, então, seria o tal lixo, que hoje em dia é um resíduo que, devidamente valorizado, é um recurso. Portanto, se nós adotarmos esta aproximação de contrariar, de evoluir, de transformar a economia linear numa economia circular, de um círculo virtuoso e regenerativo, então nós estamos então a ajudar àquilo que eu referi há pouco. Se desperdiçamos praticamente tudo onde tocamos, nós podemos passar a desperdiçar menos e, no limite, sermos desperdício zero. Não é uma utopia, é possível que o façamos. E aí, em termos de cidadania, em termos de comunidade, nós podemos, efetivamente, partilhando o nosso entusiasmo, a nossa energia, o nosso conhecimento e as boas práticas, e este tipo de seminário, este tipo de webinar que estamos aqui a ter, e tu já fizeste esse desafio à audiência, que seja uma audiência participativa, porque vamos aprender todos uns com os outros, vamos aprender todos uns com os outros, portanto, eu acho que este tipo de sessões ajudam, e depois o fundamental, não ficarmos só na teoria, nos conceitos, é passar à prática. E seguramente que ao longo da nossa conversa nós vamos falar também de alguns exemplos práticos de cidadania ativa, responsável, em que se estão a fazer coisas. E esse é o lado também que eu queria deixar aqui, o lado do jardineiro, da esperança no futuro, porque não são só más notícias, não é só abrir os telejornais e ouvir más notícias, é de facto a possibilidade, porque há muitas coisas que estão a ser bem feitas e que podem ser replicadas e podem ser multiplicadas. Vamos passar às perguntas complicadas. Sim, mas deixe-me só Estou a então, eu brincar. pedi o seguinte, eu mandei um Força. slide, eu não quis transformar isto numa apresentação PowerPoint, então tenho Sim. só um slide, que Queres eu que partilhe, Pedro? O Hã? slide? Queres Se falar puderes sobre ele? Queres que eu partilhar, só partilhe? queria falar para Ok, depois, ok. só para enquadrar e depois vamos ao Sim, concreto. sim. Depois Vamos ao deixa. Ok, está bem, está bem. Vamos a isso. Eu vou partilhar aqui na tela para todos vermos. E eu explico um bocadinho este slide, que são dois colocados lado a lado. Vejam os indicadores socioeconómicos e o impacto no planeta. E só para dizer, este slide chama-se a grande aceleração.
A grande aceleração dá-se a partir da Revolução Industrial, mas sobretudo a partir da década de 50 do século passado. Eu nasci nessa década, portanto eu sou do século passado, nasci nessa década de 50, Ok. mas de facto na década de 50, no mundo ocidental, o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, deu-se origem à chamada sociedade do consumo. E alguns autores até chamam a sociedade do hiperconsumo. E essa sociedade do hiperconsumo, que deu origem, nós que estudamos vários homos, e o Homo erectus, o Homo sapiens, então temos aqui o Homos consuméricos. Portanto, quando entramos na sociedade do consumo, que nos trouxe coisas belíssimas, fantásticas, e não queremos voltar para trás, mas também nos trouxe um impacto muito grande em termos ambientais e em termos sociais, que é o que nos traz aqui hoje em termos de conversa. Então, temos de um dos lados, temos os indicadores socioeconómicos, que vêm com aquelas barras a vermelho, e depois temos o impacto do planeta a verde. E estão colocados lado a lado. Isto é um estudo, ou melhor, é um trabalho resultante de vários, da ciência, science-based, de vários cientistas, em que traduzem graficamente, então, o que aconteceu nestas últimas décadas. Nomeadamente, e vejam que está ali um tracejado a partir da década de 50 do século passado. E, portanto, a última parte dos gráficos tem um tracejado e do lado depois direito do tracejado, de quem olha para o ecrã, vê-se de facto um crescimento em progressão geométrica, um crescimento de facto brutal. E o que é que analisa? São só alguns indicadores desse estudo que foram transportados para este slide. Os indicadores socioeconómicos temos, por exemplo, a população mundial, a questão do produto nacional bruto, a utilização e o consumo de fertilizantes, a produção de papel, enfim, e tantos outros que vocês podem, como eu, portanto, aqui ler, os transportes, as telecomunicações, a utilização da água, o crescimento da população urbana, portanto, a transição para as cidades, enfim, e tudo isso tem o tal crescimento aceleradíssimo a partir da década de 50 e não mais parou até aos dias de hoje. E o impacto no planeta? Vemos então do outro lado, vemos a emissão de gases com efeito de estufa. Estão aqui referidos alguns, não é? O dióxido de carbono, o óxido de nitrato, o metano, e outros gases de efeito de estufa tiveram um crescimento, portanto, há uma relação direta entre aquele modelo de desenvolvimento e o impacto no planeta. Depois também a temperatura na superfície, sabemos o aumento da temperatura média, a acidificação dos oceanos e dos solos, a captura, por exemplo, de peixe natural marinho, e que há quem diga, enfim, que desaparecerá nas próximas gerações, e deixaremos de ter esse peixe natural, a perda de massa florestal tropical, a extinção de espécies, a perda de ecossistemas, etc, etc. E isto do lado ambiental, porque do lado social, muitas assimetrias sociais, e com altos e baixos, e é verdade que o modelo de desenvolvimento das últimas décadas tirou muita gente mundialmente da pobreza, mas ciclicamente, e nós vemos hoje em dia com os ODS, por exemplo, e com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós verificamos que muitos, infelizmente, estão aquém, agora é por causa de guerras ou por causa de outras questões que se vão colocando, e o que é certo é que continua a haver muitas bolsas de pobreza, muita iniquidade, há fome, há assimetrias brutais. As próprias alterações climáticas produzem o chamado, que já se fala nessa expressão, apartheid climático, o apartheid que conhecemos, enfim, da África do Sul, e do modelo de brancos e negros, e da separação, e que teve, felizmente, uma evolução no último século, mas o apartheid climático é, no fundo, uma assimetria entre, por exemplo, os países do Norte e os países do Sul do hemisfério. No hemisfério Norte, os países do Norte, com as alterações climáticas, ficam mais ricos, países ricos ficam mais ricos, e há países pobres que ficam mais pobres. E, portanto, acentuam-se as desigualdades, maiormente pelo impacto das alterações climáticas. E, portanto,
porquê que eu trago este slide aqui? É só para que comecemos um debate e uma discussão e pensemos, porque, como sabemos, hoje em dia as opiniões estão muito polarizadas e as redes sociais potenciam essa polarização, e há muitas fake news, há muitas posições de facto extremadas, mas aqui estamos a falar de ciência, estamos a falar de factos, isto é um facto. E, portanto, se por um lado nós podemos dizer muito obrigado carvão, muito obrigado petróleo, porque nos ajudaram nestas últimas décadas, depois da Revolução Industrial e, sobretudo, como vemos aqui, a partir da década de 50, no mundo ocidental, permitiram-nos grandes ganhos na área da educação, na área do saneamento básico, na área da saúde, enfim, temos que estar gratos e ninguém quer voltar para trás. Mas temos que estar cientes de que, efetivamente, esse modelo provocou e provoca impactos muito grandes no planeta e alguns deles podem ser irreversíveis, como há linhas vermelhas que estão a ser ultrapassadas nos limites planetários também partilhado por cientistas. E a tal questão das assimetrias sociais que referia há pouco e que também podem ser desenvolvidas. E, portanto, para mim, este é um ponto de partida para dizermos, não, isto são factos, portanto, aqui temos um desafio civilizacional. Este é um tema que nos convoca-nos a todos, de como é que alteramos. Portanto, não adianta escondermos a cabeça debaixo da areia e tomarmos uma posição de negar estas evidências. Isto é uma evidência, e volto a dizer, ninguém quer voltar para a Idade Média, ninguém quer voltar para trás, queremos os ganhos civilizacionais que temos vindo a atingir, mas acreditamos com engenho e arte, com investigação e desenvolvimento, com a capacidade humana, que tenhamos a capacidade, de facto, de encontrar modelos de prosperidade que equilibrem os três pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o económico. Eu costumo dar o exemplo de que a sustentabilidade é como se fosse um banco de três pernas, que em algumas partes do nosso país, por exemplo, no Alentejo, chama-se mocho, e esse banco de três pernas é algo que, se uma das pernas estiver fraca, o que é que acontece? Se nos formos sentar naquele banco, estatelamos-nos, não suporta, não sustenta o nosso peso e caímos. E assim estamos com a sustentabilidade. Se aqueles três pilares, ambiental, social e económico, e se quisermos o parte cultural como transversal, mas aqueles três pilares, se um deles tiver um ou mais, os dois ou três estiverem frouxos, estiverem fracos, não temos sustentabilidade. Portanto, olhemos pela positiva, vamos procurar encontrar, e é um desafio bastante grande, em que o nosso modelo de prosperidade contemple um equilíbrio, uma interdependência entre estes três pilares. E, portanto, este para mim é o ponto de partida para tudo o que vier a seguir da nossa atuação, como digo, como cidadãos em relação à sustentabilidade. Sim, e nós notamos realmente há aqui uma relação muito direta, não é? E vemos que o crescimento dos indicadores socioeconómicos tem um crescimento exponencial naquilo que são os indicadores que depois tu aqui apresentas no impacto no planeta, não é? Porque poderíamos ver um crescimento residual, mas não. Portanto, percebe-se que há aqui um crescimento exponencial. E se nós pensássemos, Filipe, desculpe E só isso é dizer, preocupante, não é? Pronto, e nós olhamos, percebemos que este contexto depois reflete-se a um nível em Portugal, por exemplo, não é? As assimetrias que já temos em Portugal, e depois na Europa, depois no mundo, não é? Portanto, isto tem um reflexo enorme, não é? A nível global. Filipe, Força, eu Pedro. queria dar aqui uma nota muito só de rodapé. É que, por exemplo, vemos ali o aumento e fala-se sempre no PIB, no Produto Nacional Bruto, no Produto Interno Bruto, fala sempre na criação de riqueza per capita por país, etc, etc. Para já, como se as árvores crescessem até ao céu. A natureza, uma vez mais, ensina-nos que as árvores não crescem até ao céu. Mas se fosse também, se houvesse uma ligação direta entre o aumento do produto interno bruto, a riqueza criada num país, e a felicidade, então estaríamos aí no caminho certo. Então, se tivéssemos sociedades mais felizes, mais equilibradas, mas não é o caso, nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista coletivo. Porque do ponto de vista individual, o tema da saúde mental é muito, sabemos, muito gravoso, e, portanto, o aumento dos indicadores económicos não significam
forçosamente, e às vezes é o contrário, um aumento da velocidade. E, portanto, eu não vou falar nisso, não vou ter tempo, mas a questão, Sim. por exemplo, da saúde, que nos preocupa a todos e nos interessa a todos, neste gráfico nós podemos ver alguns dos porquê que estamos com problemas de saúde e também, por exemplo, porque é que os Serviços Nacionais de Saúde, e estamos aqui a falar também de um lado muito social e que está na ordem do dia, porque é que temos Serviços Nacionais de Saúde, não só em Portugal, em Espanha, Itália, em França, em Inglaterra e noutros países, em colapso, porque muitas das doenças são doenças resultadas deste modelo de desenvolvimento. Desde logo, o ar que respiramos, a água que bebemos, as comidas e os químicos que ingerimos. Bem, mas isso daria seguramente origem a Isso outro daria webinar, para, outro webinar, mas isso está tudo daria. ligado, está tudo ligado. Está tudo ligado, sim, sem dúvida. E nós percebemos quando olhamos para trás e a história não nos engana, não é? As profissões que haviam no passado e que tinham um impacto muito grande na saúde, portanto, e que também tiveram um impacto muito grande nas alterações societárias, não é? E que contribuem depois para o impacto da saúde de cada um de nós também. Portanto, a história é cíclica, não é? Portanto, também sentimos isso. Bom, mas nós focando um pouco naquilo que é, sobretudo, nós podemos fazer, trabalhar, e tu falaste há pouco num ponto aí que é relevante, que é quando a questão muito simples das eleições que vamos ter, não é? Do nosso ato de ir votar, e quando vemos que há uma taxa de abstenção, vou aqui arredondar, de 50%, faz-nos pensar que efetivamente o nosso papel de cidadania, não é, ativa, fica muito longe daquilo que é expectável. E começando por aí, antes de ir para a dimensão mais coletiva, falando numa responsabilidade mais individual, de que forma é que tu vês que a nossa cidadania ativa, de cada um de nós, como cidadãos na sociedade, pode, de uma forma concreta, prática, contribuir para aquilo que são os atuais desafios que tu foste falando, que temos do ponto de vista não só ambiental, mas também da sociedade, os desafios sociais. E estou a deixar de lado a parte económica aqui, que falaremos mais à frente. O que é que cada cidadão pode fazer para contribuir para estes desafios que tu mencionaste do ponto de vista ambiental, mas também social, porque tu falaste da questão da saúde e é sem dúvida relevante. Ora bem, nós podemos fazer muito. É o acreditar em cada um de nós é um agente de mudança. No agregado familiar, na comunidade, com os amigos, com a família, no nosso local de trabalho, nas nossas atividades. Portanto, as oportunidades são inúmeras. E no nosso dia a dia, cada um de nós, desde que se levanta até que se deita, tem N oportunidades na área da energia, da mobilidade, da alimentação, enfim, são N as oportunidades, desde a decisão a água que consumimos, o duche que tomamos, a água que utilizamos, os alimentos que escolhemos, como consumidores, o consumo que fazemos durante o dia, a mobilidade, como é que nós nos deslocamos. Evidentemente que não há aqui regras, melhor dito, não há receitas universais, porque depende muito de muitos fatores, onde vivemos, onde moramos, onde trabalhamos, a que agregados pertencemos, enfim. Mas o que é certo é que não há nenhum de nós que esteja fora desta equação. Nós, durante o dia, temos N oportunidades de ter ou adotar comportamentos que sejam em prol de um modelo que tenha menos impacto ambiental e que tenha um impacto positivo do ponto de vista social, do ponto de vista das comunidades. Seja na nossa casa, seja na nossa rua, no nosso bairro, na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade. E para aqueles de nós que acreditamos que este mundo é uma ervilhinha, que está tudo ligado para o condomínio terra. Um, Porque tudo isto está ligado. Portanto, os nevões de Nova Iorque com as cheias noutros pontos do planeta, com tempestades noutro. Portanto, isto é um ecossistema
em que as correntes, tudo está intimamente conectado. Portanto, Pedro, este é o papel. vou-te obrigar a expores um bocadinho. E a expores, o que é que tu tens feito? Sim, ora bem, eu não sou nenhum, digamos, modelo ou exemplo, mas faço a minha parte, porque desde logo há uma coisa que eu adoto e que convido a que quem acreditar nesta postura adote também, que é o deixar da desresponsabilização de colocarmos num eles, o eles podem ser eles os políticos, ou eles os do Norte, ou eles os do Sul, ou eles do Benfica, ou eles do Sporting, há sempre como que um eles vago que nos desresponsabiliza de assumir o eu e o nós. O eu individual, cada um de nós como peça única, não dividida. O in é um prefixo de negação, quer dizer não dividido. Nós somos pessoas únicas, mas que nós podemos crescer com e através dos outros. E esse é o nós coletivo. Portanto, o eu não individualista, mas sim o eu de autoestima, de autoconfiança, o eu transforma, cresce com o outro. Até gosto da expressão dos espanhóis que falam em nós outros, nós e os outros, não é? Porque no fundo é o eu e os outros, comunidade, nós outros. E então eu procuro, no meu dia a dia, fazer e contribuir, de facto, para esse modelo ou para esse impacto menor. E, portanto, mas volto a dizer, não sou nenhum modelo, não sou nenhum exemplo. Faço a minha parte, procuro fazer a minha parte, acreditando que é um contributo, é um grãozinho. E procuro, naturalmente, com a minha família nas comunidades onde estou inserido, também contribuir. Por exemplo, entre outras coisas, hoje em dia sou, com muito orgulho, aluno e professor na Universidade Sénior de Ponte Lima. E é um trabalho pro bono, portanto é de cidadania pura, não é? E temos, se calhar mais à frente, ou adiante desde já, pode não ter a oportunidade depois de voltar a falar nisso, por exemplo, na Universidade Sénior, vamos apresentar um projeto à Câmara, um projeto de comunidade, um projeto comunitário, que terá muito mais força do que eu ou outro indivíduo, individualmente, sozinho, fôssemos apresentar. Portanto, vamos apresentar um conjunto de séniores, e portanto para mostrar também que este tema da sustentabilidade é um compromisso intergeracional, portanto da herança que recebemos e do legado que deixamos, e portanto nós vamos apresentar à autarquia um projeto que acreditamos que beneficia todos os elementos da comunidade e tem implicações ambientais e tem implicações sociais. E depois, no meu dia a dia, portanto, naturalmente eu vivo, tenho a sorte, cá está, vivo no meio rural, e eu tenho uma agricultura regenerativa. Faço compostagem, não podia deixar de fazer, além de ter galinhas, também que comem tudo, é como o porco, tem a horta, não uso químicos nem pesticidas e, portanto, enfim, procuro, mas como digo, nós todos os dias, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, nós, no nosso emprego, nós temos condições de adotar comportamentos que sejam e cumpram com os valores da sustentabilidade. Falaste aí num projeto que é replicável, não é? Portanto, que tens aí de Ponte Lima e eu vou aproveitar já aqui uma das questões que foi colocada. Aqui a Jacinta está interativa aqui connosco. Obrigado, Jacinta. E ela coloca aqui uma questão, porque tu falaste do município, não é? Portanto, aí da componente pública. Nós vemos e sentimos que realmente do ponto de vista político há aqui uma vontade de fazer muito e um papel de se tentar fazer muito, e a Jacinta coloca aqui uma questão interessante: como ultrapassar o triângulo da inação, da ligação famílias, empresas e Estado, para finalmente termos ações para a concretização de diretrizes já existentes ou de outras necessárias, e como é que podemos enfrentar uma inação que é ao mesmo tempo disseminada e subtilmente dissimulada. É uma realidade, eu concordo, Jacinta, é verdade. Muitas vezes disseminamos, mas outras vezes não somos tão democráticos e até escondemos um pouco as coisas. Esta relação
Portanto, esta simbiose que eu ia falar, desta dimensão mais coletiva e das comunidades que podemos criar, famílias, empresas e Estado. Eu costumo dar um exemplo que surgiu há alguns anos atrás, por exemplo, que é os orçamentos participativos que os municípios começaram a implementar e que faz com que os cidadãos possam ter uma participação ativa, mas que eu digo sempre que é muito pouco divulgado e poucas pessoas sabem até às vezes o que é que são os orçamentos participativos. Deste aí um bom exemplo, ok? Em Ponte de Lima, como eu estava a dizer, pode ser replicável. Que outros exemplos é que nós podemos ter envolvendo aqui este triângulo realmente do papel das pessoas ou das famílias onde estamos inseridos, porque vivemos em família, com o setor público, neste caso a administração local ou até a administração central, e envolvendo aqui as empresas também, o meio empresarial. Ora, eu acho que esse triângulo, portanto, há vários tipos de triângulo, né? Também estudámos, não é? Os equiláteros, os isósceles Sim, hoje em dia já temos de tudo, não é? Portanto, e outros triângulos. E havia o chamado Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas era onde acontecem, parece que há questões de energia, e onde acontecem acidentes, às vezes inexplicáveis, com aviões, com navios, com barcos, pelo menos na história. E quem não conhecer, Google e veja o Triângulo das Bermudas. Mas é só como uma metáfora, em que às vezes há triângulos que não há. Portanto, acontecem acidentes e não se sabe bem o porquê. Mas eu aqui ia para um triângulo virtuoso. Eu acho que esse triângulo que a Jacinta refere pode e deve ser um triângulo virtuoso. Porque, repare, infelizmente já há muitos bons exemplos. Há empresas, e há associações de empresas, por exemplo, o Grace, que é o grupo de sim, responsabilidade que congrega mais de 300 empresas comprometidas com causas da sustentabilidade. Há o BCSD, não é? O Business Council for Sustainable Development. Há o Smart Waste, uma associação que congrega empresas preocupadas com os resíduos e com o tema da circularidade e da regeneração. Temos o Pacto da Água, enfim, onde estão o Pacto dos Plásticos, enfim, há N associações que congregam empresas, e as empresas têm um papel de facto fundamental, têm o efeito multiplicador. A empresa, e não querendo entrar em tecnicidade muito grande, mas é sabido que no enquadramento de leis e regras para a sustentabilidade, há o chamado o Scope 1 e 2 e o Scope 3. É as empresas, o Scope 1 e 2 são variáveis que a empresa controla, o Scope 3 está na sua cadeia de valor. E, portanto, são áreas em que, portanto, as empresas, e quanto maiores as empresas, maior é a sua cadeia de valor. E que significa que, se tiverem e adotarem políticas que obriguem os seus fornecedores, os seus clientes, os seus colaboradores, etc., no fundo, todos os stakeholders, todas as partes interessadas, significa que, se houver comportamentos e se forem valorizados esses comportamentos em prol da sustentabilidade ambiental e social, da diversidade, da inclusão, do respeito e pela dignidade, e pelos direitos humanos, enfim, tudo isso leva a que haja um efeito multiplicador. Portanto, as empresas têm um papel crucial e nós devemos também, como integrando empresas, fazer que nas nossas empresas onde trabalhamos, que estes temas sejam discutidos, debatidos e implementados. Em relação ao poder central, ao poder público, ao poder regional, nós temos de tudo, não é? Temos bons exemplos e vamos agarrar então nos bons exemplos pela positiva, e vamos procurar que sejam esses bons exemplos levar quem está na tal inação que a Jacinta referia. Então, nós temos exemplos, reparem, nós temos 3.000 e tal juntas de freguesia no país. Isto no papel é fácil, porque se cada junta de freguesia fizer um upgrade, e há juntas de freguesia grandes, pequenas, urbanas, rurais, eu vivo numa união de freguesias, portanto a minha freguesia é tão pequenina que teve que juntar a outra, e mesmo assim são 2.000 pessoas, as duas freguesias juntas, e portanto é uma freguesia relativamente pequena, e portanto todas as juntas de freguesia podem fazer um upgrade em termos ambientais e em termos sociais. E podemos lá ir. E até há uma associação, que é a que eu gosto muito, uma empresa, a associação, melhor dito, que é a ABAI, a Associação da Bandeira Azul, que entre outros programas, além das bandeiras,
tem o programa, por exemplo, de ecofreguesias, de certificar freguesias com práticas, por exemplo, eco. É mais virado talvez para o lado ambiental, mas tem repercussões sociais. Portanto, se cada junta de freguesia fizer um upgrade, já repararam que o nosso país dava um salto brutal de um dia para o outro? E parece fácil, como digo, não há nenhuma junta de freguesia, até porque há bons exemplos, há juntas de freguesia que estão a trabalhar muito bem, e eu acredito muito mais nesta pirâmide invertida do que naquela que começa em Bruxelas, passa pelo Terreiro do Paço e depois é que chega às juntas de freguesia. Eu acredito muito mais na democracia participativa, em que devemos é começar pela junta de freguesia, ir para a Câmara e depois para o resto do país. Falo-se de regionalização ou de outras coisas, eu vejo o poder local como muito importante, porque as pessoas aí conhecem as necessidades, os desafios que são diferentes de freguesia para freguesia, ou podem ser diferentes, e portanto, eu acredito, Jacinta, e acho que temos que cá está, contrariar essa inação, e a forma de contrariar a inação é agindo. Então nós podemos agir, e vamos dar aqui exemplos de cooperativas, a Copérnico, que é uma cooperativa de energia, em que cada um de nós pode entrar. Hoje mesmo podemos entrar na Copérnico, tem para aí 5 mil associados, pagamos 60 euros, 3 títulos de 20 euros para fazer parte, no fundo, dessa associação e podemos criar comunidades, que já há várias comunidades de energia autossuficientes e que depois até vendem e injetam energia na rede, mas também podemos entrar e financiar e ajudar a financiar projetos de energias renováveis aí pelo país fora. Temos exemplos também de grande solidariedade, como é o caso do Banco Alimentar contra a Fome, que não é só ao Banco Alimentar contra a Fome, eu acompanhei esse processo e até vivia muito perto do Banco Alimentar contra a Fome em Lisboa, mas que já está neste momento, tem, salvo erro, 21 delegações e há uma federação dos bancos alimentares, ao Banco Alimentar contra a Fome, ao Banco dos Bens Doados, o Banco dos Bens Doados, em que se procura trazer de pessoas individuais e de empresas mobiliário, eletrónica e tantas outras coisas que podem ser reaproveitadas, dar e haver empregos sociais. Eu vi isso no Banco dos Bens Doados, a capacitação de pessoas para depois preparar, por exemplo, os computadores e para novas utilizações. E, portanto, dá emprego, cria empregos. O Banco Alimentar contra a Fome e o Banco dos Bens Doados, que é entre e ajuda, tem também e compraram uma máquina, e eu fui ver essa máquina, fui convidado para ir ver, uma máquina que é um compostor, em que, ganhando ou beneficiando da rede de contribuições, por exemplo, de vários bairros, de várias comunidades, então, agarrando no lixo orgânico, nos resíduos orgânicos e transformando esses resíduos orgânicos em fertilizante, em energia. E, portanto, o ReFood, um projeto que faz a ponte entre restaurantes, supermercados, etc., etc., e os necessitados. E, portanto, Já estamos a falar na aplicação de lei da Lavoisier de outras formas, não é? Portanto, muito interessantes, não é? Portanto, exatamente, espetaculares. Em comunidade, não é? Num em conceito comunidade, aqueles mercados de trocas, as coisas em segunda mão, o Repair Café, que felizmente está aí já estendido. Tudo isto são exemplos que eu tenho conhecido no Greenfest, porque é também um fórum de partilha de Sim. boas práticas. Então, tenho visto coisas fantásticas, fabulosas, não estão nas notícias do prime time, que nos intoxicam, estão sim na prática. E, portanto, Jacinta, contribua com a sua energia, com o seu esforço, com o seu sentido crítico na sua comunidade, e procurar também que boas práticas possam ser implementadas. Repare, às vezes é desconhecimento. Pode ser desconhecimento da autarquia, como pode ser desconhecimento do poder público, como pode ser desconhecimento da empresa, mas façamos isso. Contribuamos para uma literacia, para os valores da sustentabilidade. E, portanto, parece, às vezes, que o meu discurso pode parecer muito romântico, mas eu costumo dizer, brincando com as palavras, sou romântico, mas não trôpego, porque se diz, não é? Em italiano, romântico, mas não troppo, não demasiado romântico.
mas, enfim, isto dá pano para mangas, mas eu acredito Nós temos visto alguns dos exemplos, por exemplo, algumas empresas que vão criando as próprias hortas comunitárias, não é? Que são utilizadas até nas cantinas das empresas ou pelos colaboradores das empresas e que são os colaboradores eles próprios que tratam dessas hortas, não é? E, portanto, é um exemplo muito simples, mas contribui para a dinâmica de comunidade que existe no próprio meio empresarial. Tem sentido, e como desde a existência do Green Fest que lançaste, que foste o mentor, tem sentido mais uma participação ativa ao longo dos anos daquilo que é o meio empresarial e também daquilo que é o acolhimento da própria sociedade, daquilo que é o Green Fest? Filipe, sem dúvida, e hoje, felizmente, há muitos e muitos eventos. Portanto, se recuarmos 18 anos, porque de facto tem 18 anos o Greenfest, 18 anos consecutivos e em diferentes regiões do país. Começou na Grande Lisboa, Cascais, Estoril, e nos últimos anos tem acontecido também, por exemplo, há 8 anos em Braga, aconteceu já em Torres Vedras, aconteceu nos Açores, aconteceu e acontece no Porto, nos últimos 2 anos, em Serralves. E aconteceu também em Valongo. um, e, e- e- e o que eu sinto é que, felizmente, há muitos, hoje em dia, muitos outros eventos, e houve, desde aquilo que já referi há pouco, já não chamamos lixo, já é um recurso, ou pode ser um recurso da economia. Portanto, houve aí uma grande evolução, e as empresas, neste momento, é sim ou sim. Porque as empresas, a partir do momento em que percebem que é um fator de competitividade, porque neste momento a sustentabilidade é um fator de competitividade. Talvez por aqueles gráficos iniciais, nós estamos numa fase em que não há, caso contrário, é um suicídio coletivo, não é? Se pensarmos que vamos lá só maquilhando e otimizando o modelo extrativo, o modelo de economia linear, nós vamos, e tu há pouco dizias, o planeta continua, nós é que não temos garantido que continuemos enquanto espécie, enquanto raça humana. Sim. Portanto, eu vejo que as empresas, neste momento, e as empresas líderes, claramente, sentem que é um fator de competitividade. E aqui entramos numa área um bocadinho, ao mesmo tempo, hipócrita e perversa, ou seja, mas que é boa. Não deixa de ser boa, é paradoxal, mas não deixa de ser boa. Porque o facto de haver uma economia verde ou uma economia azul, e os green bonds e os blue bonds, financiamentos que são baseados em critérios de sustentabilidade. E verificamos então que esse fator de competitividade leva a que a economia verde crie valor para a sociedade, cria os green jobs, e podíamos falar nisso, porque há muitos desaparecem empregos, aparecem, surgem novos empregos. Outros? Portanto, É nós isso, sem precisamos dúvida. fazer upskilling, reskilling a toda a nossa força de trabalho. E depois lá iremos com certeza também como é que juntamos aqui o digital e o verde, a inteligência artificial e o verde, porque são compatíveis em nosso benefício, na agricultura regenerativa, na agricultura de precisão, enfim, tantas outras áreas que podemos falar, na indústria e noutras. Mas, voltando às empresas, as empresas têm aqui, quando é que eu dizia que era um lado um bocadinho perverso, é um bocadinho hipócrita, é que a partir do momento em que cria valor para a sociedade e que dá dinheiro, a economia verde dá dinheiro, diferencia positivamente, então há empresas que atiraram-se para isso, talvez por causa deste leitmotiv, por causa deste argumento de dar dinheiro, tem retorno. E o que eu acho um bocadinho perverso é o seguinte: é uma pena, e digo isto como economista, eu tenho repetido isto mais vezes, que nós tenhamos que encontrar não sei quantos, nós falamos em economia, repare, nós falamos em economia verde, economia azul, economia da partilha, economia regenerativa, economia circular, economia social, poderia continuar aqui. Ora bem, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Devíamos ter só uma palavra, que é economia, até porque economia vem do grego antigo oikos, oikos é casa, portanto é a gestão da casa, e se quisermos economia e ecologia é a mesma raiz, é a gestão da casa comum. A gestão da casa comum. Ora bem, então, nós devíamos, quando dizemos economia, devia lá estar tudo isto, não era preciso dizer economia social, não era preciso dizer economia circular, não era preciso dizer economia regenerativa, não era preciso dizer economia
da partilha, porque já estava lá tudo imbuído, porque é a gestão da casa comum e era a boa gestão da casa comum. Mas enfim, mas temos que encontrar estes termos para Sim. embelezar a economia, porque perversamente, no modelo das últimas décadas, nós criámos coisas tão absurdas quanto a obsolescência programada. Começámos a fabricar coisas para durar pouco. Eu, esta semana, estive em casa até de umas pessoas amigas, uma chaleira de aquecimento de água avariou-se. E a minha amiga agarrou naquilo, fora. Bem sei que pode ir para resíduos eletrónicos e Sim. ser Para a transformado e tal. reciclagem ou não, Agora, pronto. Ok. se for para um Repair Café, o Repair Café, o que é que faz, entre outras coisas, que há bocadinho não aprofundei, para aqueles que eventualmente não conheçam bem o conceito. O Repair Café é, como diz o nome, já é um ponto de encontro da comunidade, é um ponto de troca de ideias, troca de experiências, resgatar saberes antigos, e portanto, e há sempre pessoas com o do it yourself e que sabem bem mexer nas coisas e tal. E portanto, a maior parte das coisas que nós deitamos para o lixo, em si, com o conceito de deitar para o lixo, e são reutilizáveis. Podiam ter, como eu costumo dizer, se os gatos têm 7 vidas, porquê que os produtos não ter, no mínimo, tantas vidas como um gato? E, portanto, a reutilização resolvia-nos imensos problemas. Por exemplo, no plástico de uso único, se nós usássemos 2 vezes, era metade do problema. Se usarmos 3 vezes, é um terço do problema. E, portanto, é este tipo de cultura, é este tipo de comportamento que, felizmente, e a pergunta inicial era às empresas, não é? As empresas, efetivamente, começam a seguir, felizmente, muitas das empresas, por convicção ou por imposição, o que é mau, por uma Pois, questão quando é por regulatória. imposição, ora bem, pois, Pronto. que Mas provavelmente é o que nós sentimos mais, não é? que seja de uma forma ou de outra, porque também há muitos convictos, e que contagiem, infectem positivamente os outros. Portanto, Jacinta também, à Jacinta volto a dizer, há esperança, seja também jardineira e junte-se aqui à comunidade dos jardineiros. Eu vou aproveitar, porque estamos aqui a falar de empresas, eu vou aproveitar aqui uma questão da Elizabeth Mercedes, muito rapidamente. Ela fala sobre aquilo que são os relatórios de sustentabilidade, portanto, que as organizações desenvolvem, e ela questiona esta divulgação de sustentabilidade das práticas do ESG e dos ODS que estão refletidas no relatório de sustentabilidade. Se tu achas que são favoráveis, por que razão, portanto, são favoráveis as empresas fazerem este tipo de relatórios? Sabendo que nós, na maior parte dos casos, sabemos que atualmente só as grandes empresas é que são obrigadas, não é? Isto é, a evolução vai ter tendências para que as PMEs também o venham a ser pela União Europeia, pela regulamentação da União Europeia, mas o que é que tu achas desta evolução que tem existido e destes reportes não financeiros que são desenvolvidos? É. Filipe, excelente questão que nos é trazida, Elizabeth, creio, não é? Pela Elizabeth. Elizabeth, sim. Eh, Elizabeth Mercedes, sim. mas então falemos e claramente de evolução. Portanto, as coisas de facto evoluíram. Evoluíram porque há uns anos atrás tínhamos só relatório e contas. Portanto, era o chamado bottom line. Volto a dizer, estudando economia, eu lembro que estudei o bottom line. Trabalhei também em multinacionais e bottom line era a última linha económica ou financeira. E, portanto, as empresas, nos seus relatórios e contas, muito bonitinhos às vezes, não havia ainda tanto este tema do digital, então relatórios e contas eram uns livros anuais com as contas da empresa, mas era bottom line, era financeiro. Felizmente, com a evolução do conceito do single bottom line para o triple bottom line, antes de aparecer agora esta designação do ESG, Environment, Social and Governance, portanto, os tais 3 pilares da sustentabilidade, isto foi por fases e houve uma altura que se chamou triple bottom line. Porque as empresas deviam olhar e pensar nos 3 pilares e então, o que é que começaram a fazer? As grandes empresas cotadas em bolsa, começaram a fazer relatórios, por exemplo, de responsabilidade social, e relatórios de ambientais. Mas eram dois apêndices. Portanto, continuava a haver o relatório de contas, que era a peça principal,
E depois havia dois acessórios, um ou dois acessórios, que era o relatório de responsabilidade social. Como não havia know-how dentro das empresas para isso, contratava-se um consultor, uma empresa consultora para fazer esse relatório, e o ambiental. Mas eram assim uns apêndices em que não estavam integrados. Felizmente, começou a haver uma evolução no sentido de não haver três relatórios, haver um relatório, que é onde lá está tudo. Estão as contas, muito bem, e as empresas precisam de ser rentáveis, fundamental, dar lucro, não há aqui diabolizar o lucro, antes pelo contrário, quanto mais lucro, melhor, mais postos de trabalho criam, mais programas ambientais podem financiar. Portanto, triple bottom line, olhar para as três linhas de forma homogénea, integrada, sistémica e interdependente. E, portanto, isso tem que ser coisa do passado. Fazer um relatório à parte ambiental, ou um relatório. E, portanto, esta cultura falta nas empresas. Portanto, também, uma vez mais, há aqui uma grande oportunidade no upskilling, no reskilling, na literacia, há uma grande oportunidade de se fazer esse upgrade. Eu tenho tido a oportunidade também num projeto que iniciei com o apoio da Gulbenkian há uns anos, de uma academia, que é a Academia G, e eu falo nisso porque sinto convicção e a Fundação Gulbenkian apoiou o projeto precisamente de sentir que podia ter um impacto multiplicador. A Academia G de Green vejam em academia-g.org, e é uma academia online, literacia online, e entre outras coisas temos feito formação para empresas. Por exemplo, estou a pensar numa grande empresa financeira em Portugal, uma instituição financeira, que capacitou 150 embaixadores da sustentabilidade. E foi muito interessante porque essa capacitação foi feita e o perfil foi para pessoas que tinham acabado de entrar na empresa, pessoas que já estavam na empresa há muitos anos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e, portanto, o denominador comum era o interesse por esta área, por estes sistemas, e acreditando que podiam ser agentes de mudança dentro da organização. E, portanto, essa empresa também com uma visão de futuro pensou, não, eu antes de ir para os meus clientes, eu tenho que ter dentro de casa, viver os valores da sustentabilidade. E daí a criação deste papel do embaixador da sustentabilidade. Porque eles sabem, e neste momento já estão em condições de estar a falar com clientes, porque praticam dentro de casa. Como é que se dizia? Do Frei Tomás, não é? Não olhes para o que ele diz, olha para o que ele faz. E, portanto, o importante é, de facto, a forma como agem. Porque, reparem, as instituições financeiras vão ter, já têm, mas vão ter no futuro uma guerra brutal para captar clientes, porque as legislações e as regulações vão valorizar empresas que tenham e que vivam os valores da sustentabilidade e tenham indicadores E, da e sustentabilidade. deixa-me só interromper, mas nós já vimos a banca, quando as empresas recorrem à banca, a banca a pedir os próprios relatórios, portanto, de sustentabilidade, não é? E é isso Portanto, que eu ia dizer, é como eles temos tido próprios, a essa banca evolução. e a entidade reguladora financeira, por exemplo, obriga ou valoriza os bancos que tenham no seu carteira de clientes uma percentagem de clientes que tenha e cumpra com os requisitos da sustentabilidade. Ora bem, essas empresas, esses clientes que estão, e nós particulares, os bancos vão lutar todos para querer ter esses, para ter os bons clientes. Ora bem, mas para ter os bons clientes têm que ter uma cultura que seja, que seja genuína, e que haja conhecimento, que possam ser consultores dos seus clientes. E, portanto, isto tudo está a dar uma grande volta, por isso é que eu digo, para as empresas com altos e baixos da regulação, na Europa há pouco tempo era, toda a gente falava no Green Deal, e era Green Deal, Green Deal, Green Deal. E agora é armas, 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 pelas razões que nós conhecemos. Mas, em termos temporais, com altos e baixos, o caminho é irreversível. As empresas é sim ou sim. É só o como é que tem que se tratar. Portanto, e só porque estavas a falar na Academia G, competências, e porque é uma área de atuação da Tecminho, o desenvolvimento das competências ao nível das ações de formação que a Tecminho tem, e até porque Podíamos fazer uma parceria nessa área.
Por isso, está E uma até que me parceria. desenvolve, portanto, tu consideras muito relevante esta questão do desenvolvimento das competências, quer das pessoas, quer das organizações, é claro. Não, sem dúvida, porque nós temos e vamos continuar a assistir a várias ondas de transformação, nomeadamente tecnológica, não é? Agora, é incontornável, vamos falar também um bocadinho de inteligência artificial, seguramente, mas esta questão da digitalização, pelo menos também se fala na economia digital, da digitalização, é algo que nos confronta e nos convoca a todos, não é? E então pensar como é que nós conseguimos, de facto, equilibrar estas transições. Portanto, nós neste momento vivemos em permanente transição energética, em permanente transição digital. E, portanto, para estarmos a par, nós temos que nos capacitar. E é durante toda a vida, não é aquela coisa de estudou, teve um canudo, um diploma e tem para toda a vida. Não, é permanentemente estarmos a atualizar-nos e no dia em que baixarmos os braços e não nos atualizarmos e acho que nesse dia já não estamos vivos. Ok. Pedro, voltando aqui um pouco mais para aquilo que é o nosso papel como cidadãos, para aquilo que é o contexto da nossa sociedade e aproveitando até para dar aqui a resposta ao Luís Maer e à Jacinta também que colocaram aqui duas questões muito similares. O facto de vivermos numa sociedade consumista, e tu falaste do desperdício no início, não é? Portanto, temos aqui uma ambiguidade, não é? Portanto, por um lado, uma sociedade consumista, mas por outro lado, provavelmente essa sociedade consumista leva-nos ao desperdício e, portanto, não aplicamos a lei do Lavoisier, não é? Não a utilizamos muitas das vezes. Como é que tu vês esta sociedade consumista? Há alguma forma de mudar, de ajustar, para que potencialmente tenhamos o pilar da economia, da governança mais robusto e, por outro lado, contribua também para que os pilares da sociedade social e do ambiente, sobretudo na componente de desperdício, não sejam tão relevantes. Esta cultura do consumismo não é fácil, não é? De nós conseguirmos, entre aspas, combater. Não, mas a resposta terá que ser o consumo responsável, não é? E, de facto, eh, hoje em dia ouvimos falar nos R's e até se fala, por exemplo, que a reciclagem, nós não estamos, apesar de enormes investimentos que temos feito e enormes fundos europeus que têm sido aplicados, nós estamos muito longe das metas da reciclagem em Portugal. Mas a reciclagem deve ser vista como a última das últimas etapas. E então, e depois tentando ir à tua questão, ou à questão que foi colocada pelas pessoas que referiste, um, os R's, antes de chegarmos à reciclagem, nós temos o R de responsabilidade, temos o R de redução, temos o R de reutilização. Portanto, temos outros R's antes de chegar lá. Até na pergunta do consumo responsável, eu preciso mesmo disto? Que outra forma é que eu posso adquirir este produto ou este serviço de uma forma mais responsável, uma forma que tenha menos impacto ambiental ou social? Eu sei que isto é muito difícil, porque nós somos bombardeados na sociedade do consumo. Eu há bocadinho fui, e já agora recomendo um livro de um filósofo que se lê muito bem, no sentido de linguagem muito acessível para todos nós, leigos, que é o Gilles Lipovetsky. Lipovetsky, portanto, Gilles, que é um G-I, dois L's, E-S, e depois o Lipovetsky é Lipo, e depois Vetsky, V-E, acho que é um francês de origem polaca, algo, mas portanto, googlem e vejam, quem porventura não conhecer. Tem vários livros muito interessantes, um deles é a sociedade, o ensaio sobre a sociedade do hiperconsumo, e chama-lhe A Felicidade Paradoxal. E cá está, analisa de uma forma eloquente esta questão de que se fosse linear o tal mais riqueza, mais consumo, nós ficámos mais felizes, então tínhamos uma sociedade muito feliz na sociedade de consumo. E nós vemos que a nossa sociedade está doente, e que há muita doença mental individual
e coletiva, há muito burnout, há muito. E, portanto, o consumo é um vício, o consumo, o hiperconsumo, é algo que nos desvia do essencial. Agora, a pressão é brutal. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, também por netos, netas, miúdas, Sim. e pronto, que têm uma pressão muito maior do que tiveram as minhas filhas, têm uma pressão muito maior do que teve a minha geração. E portanto, cá está, a partir da década de 50, sabem que foi na década de 50, creio que foi na década de 50, que se inventou nos Estados Unidos o usar e deitar fora. Está a ver se me lembrava do nome, de uns, de uns lenços, de usar e deitar fora, de limpeza, já me vou lembrar do nome. Mas acho que hoje em dia usamos e deitamos fora tudo, usamos e deitamos fora não só produtos e coisas, mas usamos e deitamos fora pessoas, ideias, e isso é preocupante, mas pronto, já estou a entrar aqui numa área um bocadinho mais filosófica, mas dizer, a sociedade do consumo do hiperconsumo é algo que devemos contrariar. E uma das Isto, formas de contrariar é precisamente alguns dos aspectos que já falámos. só aproveitando uma partilha que a Teresa Silva fez aqui, significa que claramente, e tu falaste dos teus netos, por exemplo, tem que existir uma comunicação, uma literacia também que pode ser feita, sobretudo nas gerações mais novas. Portanto, do impacto que este consumo intensivista pode ter, não é? Mas reparem uma coisa, para vermos Que como é que pode ser estamos. feito por todos nós, não é? Nós, sim, e às Portanto, vezes são os pais, os avós, os tios, em relação às crianças, os presentes que damos, portanto, de demasiados, não é? Muitas vezes coisas fúteis e supérfluas, mas eu iria mais, talvez, perdi-me um bocadinho do raciocínio, porque nós somos tão bombardeados. Reparem, agora foi recentemente. Portanto, foi o Black Friday, não é? Tivemos em novembro o Black Friday. O Black Friday começou por ser uma sexta-feira, era a última sexta-feira do mês, sim, novembro e agora tal. é Agora, isso. portanto, passou a Black Week, a Black É isso. Month, a Black Year, e portanto, estamos sempre em Black Friday. Depois temos o Cyber Monday. Depois temos, e se repararem, nas grandes superfícies, no Corte Inglês e outros, portanto, tem com regresso às aulas, o começo do outono, portanto, o começo da primavera, o começo do verão, o começo, depois o fim. Portanto, nós passamos o ano em saldos. E a melhor forma de poupar dinheiro no Black Friday, e aí poupa-se completamente, é não comprar nada. A não ser que, de facto, a pessoa precise mesmo de alguma coisa, tem aquele eletrodoméstico, não sei, que precisava de comprar e aproveita. Mas se for a ver, durante o ano, consegue os mesmos descontos, noutras épocas, consegue exatamente os mesmos descontos, porque estão Sim. sempre em campanha. Mas nós somos sensíveis a isso, e os anúncios e tal, e as crianças ainda mais, mas nós adultos temos muita responsabilidade nisso. Portanto, esta sociedade do hiperconsumo é algo que nos desvia da nossa essência, é algo que nos desvia. Havia alguém que dizia, por exemplo, em relação a produtos alimentares, era um cartaz até que estava no Green Fest. O cartaz dizia assim: não compres nada de comida que tenha um anúncio na TV. E, portanto, é uma regra, é, uma- é mau sinal estar a ser promovida alguma coisa nutricional para comermos num anúncio de televisão. Alguma coisa é estranho para haver essa promoção. Portanto, não sei, acho que cabe a cada um de nós um bocadinho sentir como é que nós Fazer podemos essa passar sensibilização, não é? Portanto, e essa educação. mas é muito difícil. A pressão é brutal, 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 e tudo nos leva a ter. E eu falo por mim, eu tenho coisas a mais. Eu já tenho dito até, às vezes, para me oferecerem coisas, nos anos ou nisto, naquilo, mas, por favor, não me ofereçam disto ou daquilo outro, porque eu já não tenho tempo na minha vida para, da mesma forma, não tenho tempo para ler, se calhar, todos os livros que tenho cá em casa, não tenho tempo para usar todas as roupas, e se falarmos no têxtil, e há movimentos que tentam contrariar o slow fashion, não é? Portanto, nós estamos hoje em dia atrás do fast fashion,
que é um perverso, não é? Eh, e que tem uma pegada ambiental e social com a exploração do trabalho infantil e das mulheres e enfim, portanto, mas nós somos também, nós contribuímos, alimentamos essa máquina. Estamos dentro da máquina, somos ratinhos, porque estamos dentro da roda, e portanto, enfim, cabe a cada um de nós pensar se tem condições para sair da roda ou para ficar a assistir à roda. Achas que estamos aqui a falar de um contexto de sensibilização, não é? Portanto, de informação dos consumidores. Hum, Achas que o ensino, a escola, portanto, também deve contribuir, ter este papel, ou será um pouco desvirtuoso daquilo que é o papel da escola e do ensino? É fundamental. Portanto, nós sabemos que a família e a escola portanto, nós nascemos no seio, enfim, de uma determinada família e trazemos algumas características inatas, adquiridas, e herdadas, digamos assim, do nosso código genético, não é? Mas depois temos muito, temos muito, muito que é adquirido, não é? É a socialização. E a socialização faz-se muito pela família, pelos amigos, pela comunidade e a escola. E, portanto, indo ao lado da escola, nós hoje em dia, e já muita gente já utilizou esta expressão, não é? De que estamos no século XXI e estamos a utilizar métodos do século XIX ou do século XX no ensino e, portanto, muitas das coisas que estão a ser ensinadas não se coadunam com os desafios civilizacionais que temos pela frente. Está sempre esse desfazamento. Uma coisa é certa, a literacia em vários aspectos, não é? É fundamental para que tenhamos mais conhecimento, para que começamos com mais informação, mais conhecimento para tomarmos, dentro do possível livre-arbítrio, tomarmos as decisões que acharmos mais convenientes para nós e influenciar, portanto, a comunidade. Portanto, fundamental a questão da educação e da escola, e da associação da tecnologia, porque a tecnologia colocada ao nosso serviço, por exemplo, na área da sustentabilidade, pode nos dar pode ser muito facilitador de processos de conversão, de processos de transição. Ok, muito bem. Aproveitando aqui, era uma questão que eu também estava aqui a pensar e aproveitando o que a Sandra Pimenta está aqui a colocar, hum, qual é a tua opinião? Isto é uma pergunta sempre complexa, mas achas que devemos, por um lado, incentivar as organizações, as empresas que promovem aqui dinâmicas de sustentabilidade, ações de sustentabilidade, do envolvimento dos cidadãos, dos seus trabalhadores, ou até podemos penalizar, e quando falamos penalizar, poderemos estar aqui a falar, entre aspas, em potenciais multas, pelo facto de efetivamente as empresas não desenvolverem nada ao nível daquilo que é a sustentabilidade. Portanto, esta questão daquilo que é a responsabilização, penalização ou a atribuição de incentivos, achas que isto é algo que é aplicável ou poderá não ser tão democrático e tão pacífico quanto isso? Eu acredito na fiscalidade verde. Acredito francamente na fiscalidade verde e nos incentivos e nas penalizações. Portanto, há uma teoria comportamental do reforço positivo e do reforço negativo. Lembro-me de um estudioso do comportamento, o Skinner, que fazia estas experiências do reforço positivo e do reforço negativo. Aliás, por exemplo, os animais de circo, que tendencialmente a desaparecer, amestrados, funcionam muito mais com o reforço positivo. O golfinho dá duas cambalhotas e recebe um peixe. O que faz o malabarismo, a atividade no circo e que recebe um torrão de açúcar, do que a penalização do reforço negativo, que também funciona, infelizmente, não é? Mas, portanto,
no passado era muito mais utilizada, até na forma educativa, o bater, as reguadas, a paulada. No circo também havia animais que seguramente eram penalizados quando não se comportavam da forma que o seu, eh, eh, portanto, o artista queria que ele se comportasse. Portanto, esta teoria do reforço positivo e negativo, nós na linguagem comum falámos muito no pau e cenoura. Portanto, para de alguma vez induzir comportamentos, o pau era o reforço negativo, a cenoura era o reforço positivo. Isto nas teorias do comportamento, e nós creio que humanamente nós estaremos muito mais favoráveis ao reforço positivo, reforçar positivamente. E, mas funcionam os dois. Funcionam os dois. Nós, quando na sociedade portuguesa se introduziu o pagar o saco plástico, e não era pelos cêntimos de saco plástico, era porque há uma coisa que eu vou dizer com ar sério. Permitam-me aqui um momento humor, mas de seriedade. Há um estudo científico, de médicos, que estudou o corpo humano e os órgãos do corpo humano, e o que é que descobriu? Descobriu que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E, portanto, não houve estudo nenhum de médicos. Agora, o que há efetivamente é, se o nosso órgão mais sensível é o bolso, então nós gostamos que nos ponham coisas no bolso, coisas boas, e não gostamos que nos tirem coisas boas do bolso. Portanto, isto consegue-se em termos de regulamentação, leis, regras, consegue-se incentivar comportamentos ou penalizar comportamentos. E nós, individualmente, podemos, no nosso então, eu vou favorecer uma empresa que tem práticas de sustentabilidade e vou penalizar não comprando, por exemplo, uma que não tem. E, portanto, nós, como consumidores, temos um poder muito grande. E depois, as autoridades regulatórias, o regulador também tem a possibilidade de incentivar. Por exemplo, já tem havido alguns exemplos desses ou algumas experiências, que é, se, por exemplo, reparar um equipamento, a propósito do exemplo da há pouco, se reparar um equipamento, não pagar IVA, e ao comprar um equipamento novo pago o IVA, já está aí um incentivo à reparação. E com a reparação vêm profissões, resgatar profissões que foram extintas precisamente porque se deixaram-se de reparar as coisas. Este é um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a regulação e a legislação. Há, neste momento, uma lei americana e europeia que é o Right to Repair. Um fabricante tem o dever, a obrigação, durante X número de anos, de reparar, de ter peças de substituição para aquele equipamento que vendeu. Isto é para contrariar a obsolescência programada. Portanto, aqui está um exemplo de que pode-se atuar a dois níveis. Mas sim, o reforço positivo e o reforço negativo funcionam no comportamento humano. Mas será que eu o que vou dizer é sempre, e peço desculpa aqui a algumas pessoas que trabalham no setor público, até porque eu já o trabalhei, portanto, também no setor público, o Estado e as entidades do setor público que levam, entre aspas, com muita regulamentação, legislação, mas por outro lado, eu costumo dizer que deveriam ser o primeiro exemplo, e muitas das vezes não o são, não é? Portanto, nestas temáticas. O que é que tu achas que tem sido o papel das entidades públicas e até do próprio Estado? Tem sido um bom exemplo ou não? Uma vez mais, não podemos ser redutores, e em relação ao setor público, eu tenho tido, ao longo da vida, experiências muito boas, e umas muito boas e umas muito más, e portanto há de tudo no setor público, como há de tudo no setor privado. E portanto nós não podemos dizer o setor privado é bom e o público é mau, este tem bons exemplos, boas práticas, este tem maus exemplos, más práticas. Não. Há de tudo, e há alguns bons exemplos de boas práticas na administração pública, no setor público, e o que nós devemos também é, como cidadãos, como consumidores, cá está, nos assembleias e locais próprios, procurar fazer chegar, por exemplo, dar feedback para melhoria de alguns tipos de serviços. Agora, todos os dias, vemos nestes últimos anos, não é? Portanto, a modernização administrativa, que, por minha vontade, gostava que fosse muito mais avançado, e às vezes comparando com outros países, não é?
em que, mas, por exemplo, esta semana foi anunciado uma simplificação para as empresas poderem ter um cartão digital. Eu sei que cada vez que uma das minhas empresas preciso do registro criminal, preciso de um certificado da contribuição para a Segurança Social que está tudo ok, das finanças, da autoridade tributária, preciso do RCBE, preciso, enfim. E agora há um cartão digital, por exemplo, foi anunciado esta semana. Portanto, significa que há, infelizmente, quem no setor público esteja preocupado com o bem-estar e com os cidadãos. Mas nós, cidadãos, nas assembleias próprias, nos orçamentos participativos, nós podemos veicular também que necessidades é que temos. Por isso é que eu acredito muito naquela pirâmide que referi invertida, a começar na junta de freguesia. Sim. Então, se nós fizermos alguns projetos, depois escalá-los, portanto, fazer um piloto numa junta de freguesia, passar, ou mais juntas, depois passar à autarquia, a passar à Câmara, chamamos assim, depois passar ao distrito, depois passar ao país, porque não? Podemos fazer. E aí as parcerias são muito importantes, e nomeadamente parcerias público-privadas, são muito, muito importantes porque dá para haver o que eu chamo de polinização cruzada, de conhecimento. E, portanto, eu comecei e quero também depois terminar com uma palavra de esperança, de jardineiro, fé no futuro, semear para colher. E, portanto, porque seria muito mais fácil nós, neste momento, fazermos aqui um muro de lamentações. E então enchíamos as paredes. Imagino que se distribuía a cada uma das pessoas que também está aqui a participar neste webinar, um papelinho, um post-it amarelo e punhamos e depois pendurámos na parede, virtualmente, até podíamos fazer isso com uma aplicação digital. Aqui por trás do Felipe, o Felipe ficava o É isso. repositório de todo. Então, atrás, o que víamos, em vez da mancha branca que vemos, era uma parede cheia de post-its, e se fôssemos lê-los, era o Muro das Lamentações. E, portanto, eu acho que temos que partir para vamos contribuir, dar o O Muro exemplo. das Lamentações, que é uma partilha para invocar as ações das pessoas, não é? Portanto, isso é que é o relevante. E o pior é aquela coisa que eu digo que, nós, que é muito tuga, não é só tuga, mas é muito tuga, que é o eles. Portanto, nós às vezes dizemos, eu não separo o lixo porque eles depois E juntam. ele, Eles mas, quem? São os senhores e as senhoras do lixo que vão juntar o lixo. São os autarcas, são os políticos, é o Presidente da República, é os do Norte, é os do Sul. Portanto, temos que perceber que o eles somos nós. Portanto, em vez de dizer o eles, eles os da administração ou da direção, ou eles os do chão de fábrica, não. É começar a ver, olharmos mais para nós. A partir do eu, do tal eu, com autoestima, com autoconfiança, que cresce com e através dos outros, e portanto nós somos comunidade. Então deixamos de ser o eu, passamos a ser o nós comunitário, não é? Portanto, eu vejo muito na perspectiva do o eu, sim, o eu solitário passar ao nós solidário. temos cada vez mais a utilizar o plural, não é? Portanto, o individualismo não basta e não é o resultado que queremos. Eu sei que temos aqui algumas questões que estão a ser colocadas, mas nós vamos ter que terminar. Muito obrigado por todas as questões que foram colocadas e eu acho que o Pedro foi dando resposta a algumas delas. E Pedro, como uma questão final para concluirmos, e porque temos mesmo que fechar, já falaste no jardineiro que todos nós podemos ser e que eu acho que cada um de nós efetivamente tem que trabalhar nesse sentido, de podermos ser o jardineiro na nossa casa e não só, portanto, na casa dos outros. Que recomendações finais é que deixas para que os cidadãos, as organizações, aquilo que são os decisores também políticos, muitas das vezes que têm um papel ativo aqui neste contexto da cidadania e da sustentabilidade, que recomendações é que deixas para que as preocupações que existem possam ser transformadas em ações concretas e com impacto efetivo na sociedade? Bem, para já, jardineiro na nossa horta e jardineiro na horta comunitária. Portanto, cá está o eu e o nós, não é? Em relação a essa questão,
eu repito, é redundante, mas é de facto, é no sentido de que nós, cada um de nós, somos um agente de mudança. Em potencial, somos um agente de mudança. Um agente com capacidade de transformação. E volto a dizer, o nosso mundo. Se nós transformarmos o nosso mundo, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa rua, a nossa aldeia, a nossa vila, a nossa cidade, a nossa empresa, a nossa comunidade, o nosso mundo, nós estamos a contribuir para essa. Portanto, eu acredito na participação e daí a cidadania, eu acredito na participação, e às vezes por comodismo, por conveniência, vamos adiando algumas participações, mas tenho a certeza que todas as pessoas que aqui estamos temos na nossa esfera de influência possibilidade de ser mais ativos e mais proativos e contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa, para partilhar e para ouvir e para receber e para aprender. E, portanto, polinização cruzada. Abelhas e outros insetos polinizam e são fonte da nossa alimentação, da maior parte da nossa alimentação. Portanto, além de jardineiros, sejamos abelhinhas de polinização cruzada de conhecimento e de transformação. Nós somos agentes de mudança. Pedro, muito obrigado. Encontraremos-nos em breve em Ponte Lima, no Green Fest. Não sei onde é que vai ser, será por aí, certamente. Obrigado Muito pela gosto, tua muito gosto. presença, pela Obrigado. tua partilha. Bom dia a todos Ah, Clara, temos que e bons encerrar, não é? cemitérios. É E bons isso. cemitérios. Muito obrigada ao Pedro pela excelente partilha, pelos exemplos que foi dando, ao Filipe a excelente moderação. Dizer-vos que na Tecminho, nas nossas várias iniciativas, nós vamos desenvolvendo algumas destas competências. No âmbito do projeto S-Factory, vamos ter uma aceleradora de ideias sociais e por isso mesmo estejam atentos à informação que nós vamos enviando, partilhando também, porque é desta área do conhecimento que temos um master com candidaturas abertas na área das práticas e ferramentas para a sustentabilidade, por isso estejam atentos caso desejam receber mais informação, é só entrar em contato connosco. Estamos aqui à vossa disposição e muito obrigada à excelente plateia que tivemos hoje e muito ativa e que é Ativa, sempre muito positiva, ativa, muito foi muito ativa. ativa, O que é mesmo bom, antes o de que é bom. perguntas, que é muito bom. Ficaram algumas para responder, mas será o primeiro encontro de muitos que teremos. Muito obrigada a todos e bom almoço. Obrigado, Deus. Obrigado.